Você já sentiu que as circunstâncias da sua vida te sobrecarregam, que os desafios são grandes demais para enfrentá-los sozinho? Em momentos de incerteza e dificuldade, é fácil sentir que tudo está fora de controle e que não há solução à vista. Mas hoje, quero compartilhar com você uma verdade transformadora. Deus está com você em cada passo do caminho, pronto para cuidar daquilo que para nós parece impossível. Você está pronto para descobrir como manter a calma em meio às tempestades e ver como Deus transforma suas situações mais difíceis em testemunhos da sua glória. Acompanhe-me nesta jornada de fé e confiança e permita que esta mensagem renove o seu espírito e fortaleça seu relacionamento com Ele. Antes de começarmos, te convido a refletir. Você está disposto a entregar seus impossíveis a Deus e confiar em seu plano perfeito? Compartilhe seu compromisso nos comentários ou envie uma oração de entrega, pois hoje é o dia de confiar plenamente em seu poder. Número 1. Jeremias 32, versículo 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Haveria alguma coisa impossível para mim? Perceba que quando Jeremias escreve, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, haveria alguma coisa impossível para mim? Swing não se trata de uma pergunta casual. É um desafio à nossa limitada compreensão humana, um convite direto para refletir sobre a soberania de Deus. Imagine por um momento o poder ilimitado de um Deus que não apenas criou o universo, mas o mantém em perfeito equilíbrio. Estamos falando do mesmo Deus que disse, haja luz, e a luz apareceu. Você percebe a magnitude disso? Nada escapa ao seu controle. Não há caos, circunstância ou adversidade que possa surpreendê-lo ou superá-lo. E aqui entra uma verdade poderosa. Embora Deus seja soberano e todo-poderoso, Ele também nos deu liberdade. Mas essa liberdade não é para vivermos independentes dele, e sim para escolhermos confiar no seu poder, mesmo quando tudo parece perdido. É nesse equilíbrio que vemos sua soberania em ação, pois embora respeite nossas decisões, Ele sempre tem a última palavra. Vimos isso na história de José, vendido como escravo, mas elevado para governar o Egito, ou em Moisés, um homem gago chamado para enfrentar um faraó. Deus toma o improvável e o transforma em testemunho da sua glória. Agora, pensemos nas dimensões do poder de Deus. Esse não é um poder distante ou abstrato, é tangível, próximo, pessoal. Deus tem o poder de criar, de curar, de transformar, de proteger. Quando Jesus caminhou sobre as águas, Ele não demonstrou apenas domínio sobre a natureza, mas também nos mostrou que pode caminhar sobre qualquer tempestade que nos ameace. E quando acalmou aquela tempestade com apenas algumas palavras, Ele nos lembrou que seu poder não exige esforço, é instantâneo, absoluto. Mas deixe-me te dizer algo mais. Esse poder não se limita ao físico. É um poder que cura a alma, que restaura corações partidos, que liberta de correntes espirituais. Quando colocamos nossa confiança nele, não estamos depositando nossa esperança em algo incerto. Estamos confiando no único que nunca falha. Quantas vezes já sentimos que uma situação era impossível de resolver? E mesmo assim, naquele lugar de desesperança, Deus agiu. Porque a especialidade dele é o impossível. Confiar em meio ao impossível não é fácil, não é verdade? Às vezes a espera parece interminável. Mas aqui está a chave. O tempo de Deus sempre é perfeito. Talvez não compreendamos no momento, mas cada atraso, cada aparente obstáculo tem um propósito. É nesses momentos que nossa fé cresce, que nossa dependência dele se fortalece. A fé não elimina os problemas, mas muda nossa perspectiva. Em vez de focarmos no tamanho da montanha, passamos a ver a grandeza daquele que pode movê-la. E quando confiamos plenamente em Deus, algo muda dentro de nós.
Experimentamos uma paz que excede todo entendimento, uma força que não vem de nós mesmos. Nos tornamos testemunhas vivas do seu poder, inspirando outros a crer, confiar, esperar. Essa é a essência de viver sob sua soberania. Saber que, aconteça o que acontecer, o seu poder é suficiente. Por isso, hoje, não importa o quão impossível pareça a sua situação, lembre-se disso. Para Deus, não existem limites. Ele é o Deus do impossível, e em suas mãos tudo ganha sentido. Número 2. Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes, em meio às tempestades da vida, o mais difícil é simplesmente parar. O caos nos impulsiona a reagir, a tentar resolver tudo com nossas próprias forças, a lutar contra tudo e contra todos. Mas, e se o segredo estivesse em fazer o oposto? Deus nos diz claramente em Salmos 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é uma sugestão. É um convite para confiar, soltar o controle e permitir que Ele assuma o leme da nossa vida. A quietude de que Deus fala não é inatividade. Não se trata de cruzar os braços enquanto os problemas nos atingem. É um estado de confiança profunda. É dizer para Deus: eu não sei como resolver isso, mas sei que o Senhor sabe. É nessa quietude que nossa fé encontra espaço para crescer. É aí que deixamos de depender de nossas capacidades limitadas e nos ancoramos no seu poder infinito. O caos tem uma maneira sutil de ofuscar nossa visão espiritual. Focamos tanto na tempestade que esquecemos quem está no barco conosco. Você se lembra quando Jesus acalmou o mar? Seus discípulos estavam aterrorizados, clamando por ajuda, mas Jesus estava dormindo. Quando o acordaram, ele disse algo que ainda ecoa hoje: por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? E com poucas palavras, acalmou as águas. Essa história nos lembra que nossa reação natural ao caos nem sempre é a correta. Em vez de entrar em pânico, precisamos aprender a confiar que, mesmo que não compreendamos, Jesus está no controle. E essa quietude, essa calma, não apenas nos beneficia, ela também nos prepara para ouvir a voz de Deus em meio ao ruído. As soluções de Deus podem ser difíceis de perceber, mas quando fazemos uma pausa, respiramos fundo e focamos nele, encontramos clareza. Essa quietude nos permite discernir sua vontade, nos ajuda a ver além do imediato e a entender que, mesmo no caos, há um propósito divino se realizando. Praticar essa quietude não é fácil, especialmente em um mundo que exige rapidez, ação e resultados imediatos. Mas é possível. Um bom ponto de partida é a oração. Não uma oração apressada, cheia de pedidos, mas uma conversa sincera com Deus, onde simplesmente entregamos nosso coração. A adoração também tem um poder transformador. Quando louvamos a Deus em meio às nossas tempestades, algo muda dentro de nós. Deixamos de focar no problema e passamos a nos concentrar na grandeza dele. Outra ferramenta poderosa é a gratidão. Quando agradecemos, mesmo nas provações, nossa perspectiva muda. Percebemos que, embora a tempestade seja real, também é real a fidelidade de Deus. Lembrar das intervenções passadas dele nos fortalece para confiar que ele agirá novamente. A calma divina nos oferece benefícios que o mundo não pode igualar. Uma paz que excede todo entendimento, clareza em meio à confusão e uma força que não vem de nós, mas de Deus. E não transforma apenas a nós. Também impacta quem está ao nosso redor. Uma vida ancorada na calma de Deus é um testemunho poderoso para outros. Por isso, quando a tempestade se intensificar e você sentir que não pode mais continuar, pare, ouça. Lembre-se do que Deus te diz. Aquieta-te e confia. A presença dele está com você. Seu poder é maior do que qualquer tempestade e seu plano sempre se cumprirá. Você só precisa permanecer em calma e permitir que ele se revele em sua vida. Número 3.
O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Você já parou para pensar como Deus luta as suas batalhas? Quando suas forças parecem se esgotar, não é apenas um ato de compaixão. É uma declaração de guerra contra tudo aquilo que ameaça destruir sua paz e seu propósito. Quando você sente que não consegue mais continuar, é aí que ele se levanta, forte e majestoso, para fazer o que você não pode fazer. A intervenção dele não é um simples consolo. É a manifestação de um poder que não precisa de explicação, só precisa da sua rendição. Imagine-se, por um momento, cercado como os israelitas diante do Mar Vermelho, com os inimigos avançando de forma implacável. O medo invade seu coração e o desespero parece vencer. Mas exatamente nesse instante, quando tudo parece perdido, Deus se manifesta. Você não precisa entender como ele vai agir, apenas confiar que ele vai agir. O poder dele não se limita à nossa lógica humana. Aliás, aquilo que para nós parece um beco sem saída, para Deus é o palco perfeito para demonstrar que nada é impossível. Cada batalha que você enfrenta não é apenas um desafio, é uma oportunidade para que Deus manifeste sua glória na sua vida. As feridas que hoje você carrega se transformarão em histórias de vitória. As derrotas que te paralisam não são finais. São pontos de partida para as vitórias celestiais que Ele já preparou para você. Porque a batalha não é sua, é dele. E enquanto você permanece em silêncio, confiando na promessa, Ele executa estratégias que superam qualquer lógica humana. Derruba muralhas, abre caminhos, derrota gigantes. Tudo isso enquanto você permanece sob sua cobertura. A chave está na fé. Você não precisa ser mais forte, não precisa lutar com suas próprias forças, só precisa ser suficientemente corajoso para soltar o controle e se render completamente à vontade dele. Cada ato de rendição é, na verdade, um ato de guerra espiritual. Cada oração que você faz, mesmo entre lágrimas, é uma declaração de vitória antecipada. Porque sabe de uma coisa? Não se trata do que você pode fazer, mas do que Deus pode fazer através da sua confiança. E aqui está a beleza. Os momentos mais escuros, aqueles em que você acredita que não há saída, são os mesmos onde a luz dele brilha com maior intensidade. As batalhas que hoje te paralisam são cenários onde ele mostrará sua supremacia. Você não precisa saber como ele fará. Apenas confie que o amor dele nunca te deixará sozinho. A proteção de Deus não é passiva, é ativa. Ele não apenas coloca um escudo ao seu redor, mas toma a ofensiva, destruindo cada plano do inimigo antes mesmo que ele se concretize. Quando você pensar que tudo está perdido, lembre-se disso. Sua história não é escrita pelas suas circunstâncias, mas pela mão soberana de Deus. Ele já decretou a sua vitória. O que parece uma derrota é, na verdade, uma preparação para algo muito maior. Então, não tema. Celebre, mesmo em meio à batalha, pois sua vitória já está garantida nele. Confie. Deus está lutando por você com um amor que excede todo entendimento humano. O objetivo dele não é apenas te tirar do problema, mas te restaurar por completo. E enquanto você se rende em adoração, ele luta com paixão e precisão, escrevendo, com cada intervenção sobrenatural, uma história que testificará sua glória por gerações. Apenas permaneça em silêncio e observe como ele luta as suas batalhas. Número 4. João 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus nos dá não é como aquela que o mundo tenta oferecer. Ele disse: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Há algo profundo nessa declaração, algo que transcende qualquer definição de tranquilidade que possamos encontrar aqui na terra. A paz de Deus não depende das circunstâncias externas.
É uma paz que habita no coração, que acalma a mente e nos sustenta mesmo em meio às tempestades mais ferozes. Pense nisso. A paz do mundo é frágil, condicional. Ela pode desaparecer com uma má notícia, um problema inesperado ou simplesmente com o peso da incerteza. Mas a paz que vem de Deus é diferente. Ela é duradoura, constante e não se quebra diante da adversidade. É um presente divino que brota da confiança em sua soberania. Você percebe o quanto isso é valioso? Não estamos falando de uma sensação passageira, mas de uma força que sustenta nossa fé e nos dá clareza mesmo nos momentos mais sombrios. Quando Jesus falou dessa paz, ele o fez em um momento crucial. Estava prestes a enfrentar a cruz e ainda assim prometeu aos seus discípulos uma paz que o mundo não poderia entender. Eles estavam prestes a atravessar uma tempestade emocional e espiritual. Mas Jesus garantiu que o coração deles não deveria se perturbar nem temer. Essa mesma promessa continua válida para nós hoje. É como se Jesus dissesse: eu sei que o que você enfrenta é difícil, mas a minha paz é suficiente para te sustentar. Como obtemos essa paz? Tudo começa com um ato de rendição. Quando colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus, algo muda dentro de nós. Isso não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas nossa perspectiva muda. De repente, deixamos de olhar para a magnitude dos nossos problemas e passamos a focar na grandeza daquele que pode resolvê-los. Essa é a chave. A paz de Deus não vem de ignorar nossas dificuldades, mas de reconhecer que Ele tem o controle absoluto. Além disso, essa paz tem um impacto profundo em nossas vidas. Ela não apenas alivia o estresse e as tensões diárias, mas também nos dá clareza mental e estabilidade emocional. Ela nos permite tomar decisões a partir de um lugar de serenidade e não do medo. Ela até transforma nossos relacionamentos, porque quando estamos em paz com Deus, isso se reflete na maneira como tratamos os outros. Nossa fé se fortalece, nossa resiliência cresce e, o mais importante, experimentamos a proximidade e o consolo da sua presença. No entanto, manter essa paz nem sempre é fácil. O mundo está cheio de distrações, tentações e vozes que tentam nos roubar essa paz. Por isso, é vital cultivar um relacionamento com Deus por meio da oração, da meditação na sua palavra e da gratidão diária. Assim podemos permanecer conectados a essa fonte inesgotável de paz. Também é importante nos cercarmos de uma comunidade de fé que nos apoie e nos incentive a perseverar. Por fim, lembre-se, a paz de Deus não é apenas um sentimento, é uma promessa viva. É uma herança que recebemos através de Cristo e cujo propósito é nos sustentar e nos guiar. Por isso, quando a ansiedade bater à sua porta, quando o medo tentar dominar seu coração, não se esqueça, a paz que Jesus te dá é mais forte do que qualquer tempestade. Descanse nessa paz, pois ela é o refúgio que sempre estará ali, não importa o que venha. Número 5, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Não sei se alguma vez você já se sentiu dominado pelo medo. Aquele medo que paralisa, que te faz duvidar até mesmo das suas próprias capacidades. Pode ser o temor do futuro, de fracassar, de perder algo ou alguém importante. Esses momentos nos confrontam com a nossa fragilidade. Mas quero que ouça isto. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Essa promessa não é apenas poesia. Ela é uma âncora para nossas vidas. Deus não está dizendo que o medo não existirá, mas que a presença dele te dará a coragem para enfrentá-lo. Imagine o contexto dessas palavras. O povo de Israel enfrentava ameaças externas, inimigos maiores e mais fortes do que eles. Mas Deus, em meio a toda essa incerteza, não lhes deu estratégias humanas de guerra.
Ele lhes deu algo melhor, sua presença, e essa mesma promessa continua viva para mim e para você. Quando tudo ao seu redor parecer incerto, Deus não está apenas com você. Ele está no meio da sua situação, te fortalecendo, te guiando e te protegendo. Ele não é um espectador. Ele é o seu defensor, o seu refúgio. O medo tem uma forma muito peculiar de se instalar na nossa mente, não é verdade? Ele nos faz duvidar de nós mesmos e, pior ainda, de Deus. Mas aqui está a verdade que devemos lembrar. O medo não tem poder sobre um coração cheio de fé. E não é porque somos super corajosos, mas porque nossa coragem vem de saber quem luta por nós. Veja personagens como Davi enfrentando Golias, ou Daniel entrando na cova dos leões. As circunstâncias eram assustadoras, mas eles sabiam que não estavam sozinhos. A presença de Deus fez toda a diferença. Quando entendemos que Deus está conosco, algo muda. Já não enfrentamos nossos medos com desespero, mas com confiança. É como caminhar por uma trilha escura segurando uma lanterna. A escuridão continua ali, mas a luz te dá a clareza necessária para dar o próximo passo. Essa luz é a força que Deus te dá. Você não precisa ter tudo resolvido, só precisa confiar que Ele tem um plano perfeito, mesmo quando você não consegue entender. E veja, essa força não é só para você. Quando você permite que Deus te fortaleça, você se torna uma fonte de ânimo para os outros. Suas lutas e vitórias inspiram quem está ao seu redor. Afinal, quem não gostaria de ser testemunha de alguém que enfrentou o impossível e venceu graças à sua fé? É um lembrete poderoso de que Deus é fiel, de que Ele cumpre suas promessas, de que Ele nunca te abandona. Mas há mais. A força que Deus te dá não é apenas para resistir, é para avançar. É para superar o que parecia intransponível. É para redefinir o medo, não como um inimigo invencível, mas como uma oportunidade para experimentar o poder de Deus em ação. Ele transforma sua fraqueza em força dele, suas dúvidas em certeza. Por isso, da próxima vez que o medo bater à sua porta, lembre-se, você não está sozinho. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. E quando sentir que não aguenta mais, levante os olhos, pois é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Confie. Ele não está apenas com você, ele vai à sua frente, lutando suas batalhas e te guiando rumo ao propósito perfeito dele. Número 6, 2 aos Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A ideia de que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza pode parecer contraditória à primeira vista. Vivemos em um mundo que valoriza a força, a autossuficiência e a capacidade de superar qualquer obstáculo com as próprias mãos. Mas veja o que nos diz 2 aos Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso não apenas desafia nossa lógica humana, como também nos convida a enxergar nossas limitações como uma oportunidade para experimentar algo sobrenatural. A fraqueza humana não é algo que devemos esconder ou negar. Todos enfrentamos momentos em que sentimos que não somos suficientes, que não conseguimos suportar o peso da vida. Mas aí está a chave. Não se trata do que você pode fazer, mas do que Deus pode fazer através de você. A fraqueza nos leva a depender dele, a reconhecer que não somos autossuficientes e que nossa verdadeira força vem do alto. É nesse ponto de vulnerabilidade que o seu poder se manifesta de forma mais clara. Pense nos grandes personagens da Bíblia. Moisés era gago, e mesmo assim foi chamado para libertar todo um povo. Paulo, o próprio autor dessas palavras em 2 aos Coríntios, falava de um espinho na carne, algo que o fazia fraco, mas que o mantinha perto da graça de Deus. E o que dizer de Davi, um jovem pastor, pequeno e sem experiência, que derrubou um gigante? Em cada um desses casos,
A fraqueza não foi um obstáculo, mas o cenário perfeito para que Deus mostrasse sua glória. A graça de Deus é o que torna possível enfrentarmos nossas fraquezas com coragem. Não é apenas um conceito abstrato, é uma força real, tangível, que nos sustenta. Quando sentimos que não conseguimos mais, essa graça nos lembra que não precisamos ser perfeitos, que não temos que ter todas as respostas, porque o amor e o poder dele são suficientes. E essa graça não apenas nos sustenta, ela nos transforma. Permite que convertamos nossas quedas em lições, nossas feridas em testemunhos e nossas derrotas em vitórias. Mas há algo mais. A fraqueza também nos ensina humildade, nos lembra de que não somos o centro do universo, de que não podemos fazer tudo sozinhos. E essa humildade abre as portas para que Deus atue em nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. Ela nos permite ser vulneráveis, não apenas com Deus, mas também com as pessoas ao nosso redor. Porque quando compartilhamos nossas lutas e como Deus nos fortaleceu, inspiramos outros. Nossa fraqueza, transformada pelo seu poder, se torna um testemunho vivo de sua fidelidade. O que isso significa para você hoje? Talvez você esteja enfrentando uma situação que pareça insuperável. Talvez você se sinta pequeno, incapaz ou exausto. Mas quero que ouça isto. Sua fraqueza não é o seu fim, é o começo de algo maior. É o espaço onde Deus pode agir, onde o seu poder pode se manifestar de maneira extraordinária. Você só precisa se render, parar de lutar com as próprias forças e permitir que a graça dele faça o trabalho. Por isso, não tenha medo de suas fraquezas. Não as veja como fracasso, mas como um convite divino. Deus não te vê apenas na sua fragilidade. Ele está com você, pronto para te mostrar sua força. O seu poder não apenas te sustenta, mas te transforma, te levanta e te capacita para cumprir o propósito que Ele colocou na sua vida. Porque no final, não se trata do que você pode fazer, mas do que Deus pode fazer através de você. Número 7, Salmos 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Alguma vez você já sentiu que o peso das suas responsabilidades, preocupações ou dores é demais para carregar sozinho? É como se a cada dia algo a mais fosse colocado naquela mochila invisível que carregamos, até que finalmente não conseguimos mais. Mas ouça o que diz Salmos 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. É um convite para soltar, para deixar ir, para confiar que Deus pode carregar aquilo que você não consegue. Às vezes pensamos que ser forte significa aguentar tudo, permanecer firmes e fingir que damos conta de qualquer coisa. Mas sabe de uma coisa? Isso não é força, é orgulho. Deus não nos pede para fazermos tudo sozinhos. Ele nos diz para lançarmos nossas cargas sobre Ele, para colocá-las em suas mãos. E aqui está o mais importante. Não se trata apenas de dizer, Deus, toma isso, mas de um ato de fé, de realmente soltar o controle e permitir que Ele haja. O problema é que temos dificuldade em soltar. Queremos ter o controle, resolver tudo do nosso jeito, mas isso só aumenta nosso estresse e nos afasta da paz que Deus deseja nos dar. Lançar nossas cargas sobre Ele é admitir que não conseguimos fazer sozinhos e que precisamos de Deus. E essa admissão, longe de ser fraqueza, é um ato de coragem e sabedoria. É reconhecer que nossas limitações não são um fracasso, mas uma oportunidade de ver Deus agir. Deus não quer apenas que você entregue suas cargas. Ele promete te sustentar. O que isso significa? Significa que Ele não só alivia o peso, mas também te dá força para seguir em frente. O sustento dele não é temporário nem superficial.
É constante, profundo e suficiente para qualquer situação. É como um refúgio em meio à tempestade. Um lugar onde você encontra paz, consolo e uma força que não vem de você, mas dele. Pense da seguinte forma: quando você tenta carregar tudo sozinho, não apenas se esgota, mas também perde a oportunidade de experimentar o poder de Deus na sua vida. Ao entregar suas cargas a Ele, você abre espaço para que Ele faça o que você não pode. E o melhor de tudo é que sua promessa é clara: jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso não significa que você não terá problemas, mas que nunca enfrentará esses problemas sozinho. Deus está com você, te sustentando, te guiando e garantindo que você siga adiante. Então, como isso se aplica na prática? Comece pela oração. Converse com Deus, como faria com um amigo próximo. Diga o que te pesa, o que te preocupa, o que você não sabe como resolver. Depois, solte. Literalmente, pare de se preocupar excessivamente com a solução e confie que Deus está trabalhando, mesmo que você não veja resultados imediatos. Você também pode refletir sobre suas promessas, sobre seus feitos no passado. Isso fortalece a sua fé. Quando você entrega suas cargas a Deus, algo muda dentro de você. Você sente uma paz que não faz sentido humano, uma clareza mental que te permite tomar melhores decisões e uma força emocional que te ajuda a enfrentar o que vier. Seus relacionamentos melhoram, pois você deixa de projetar seu estresse sobre os outros. E o mais bonito, você experimenta uma conexão mais profunda com Deus. Você o conhece não apenas como Criador, mas como sustentador, como Pai fiel que nunca abandona os seus. Por isso hoje, qualquer que seja o fardo que você esteja carregando, entregue-o a Ele. Você não precisa fazer isso sozinho. Ele está esperando para aliviar seu peso, para te sustentar e para te mostrar que seu poder é mais do que suficiente. Apenas confie, solte o peso e permita que Ele te mostre o que significa descansar na sua graça. Número 8. Marcos 10, versículo 27. Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Você já enfrentou situações em que tudo parecia estar contra você, onde o impossível não era apenas uma palavra, mas uma realidade esmagadora. É nesses momentos que as palavras de Jesus em Marcos 10, 27 ressoam com mais força. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Essa não é uma afirmação vaga, nem um otimismo vazio. É uma verdade fundamental sobre o poder ilimitado de Deus. O conceito de impossível para nós não existe para Ele. A onipotência de Deus significa que não há barreira, circunstância ou limite que possa contê-lo. Pense nisso. Ele criou o universo com uma palavra. Separou as águas do Mar Vermelho para que seu povo pudesse passar. Ressuscitou mortos, acalmou tempestades, multiplicou recursos e transformou corações endurecidos. O que poderia existir na sua vida que fosse difícil demais para Ele? O problema, muitas vezes, não é o que Deus pode fazer, mas a nossa dificuldade de acreditar nisso. Focamos tanto em nossas limitações que esquecemos que dependemos de um Deus sem limites. Mas não estamos sozinhos nessa jornada. Mesmo os heróis da fé enfrentaram momentos de dúvida. Abraão e Sara, por exemplo, riram quando Deus lhes prometeu um filho em sua velhice. Mas Deus cumpriu sua promessa, mostrando que o impossível nada mais é do que o palco perfeito para que Ele se glorifique. Quando entendemos que tudo é possível para Deus, nossa perspectiva muda. O que antes víamos como um beco sem saída se transforma em uma oportunidade para a intervenção divina. Isso não significa que simplesmente devemos nos sentar e esperar que Deus faça todo o trabalho. Pelo contrário,
Ele nos chama a agir com fé, a dar passos ousados, sabendo que Ele está conosco. A fé não elimina os desafios, mas nos dá a certeza de que não enfrentamos esses desafios sozinhos. Um exemplo poderoso é a história de Davi. Para os homens, derrotar um gigante armado apenas com uma funda era impossível. Mas Davi sabia algo que os outros não sabiam. Não se tratava de sua habilidade, e sim do poder de Deus agindo através dele. E assim acontece conosco. Quando dependemos da nossa força, nos deparamos com nossos limites. Mas quando dependemos de Deus, esses limites desaparecem. A fé de que tudo é possível para Deus também nos dá esperança nos momentos mais sombrios. Talvez você esteja enfrentando uma situação que pareça não ter solução. Uma doença, uma crise financeira, um conflito familiar. Mas deixe-me te dizer algo. Nada está fora do alcance de Deus. Aquilo que parece perdido para nós não está perdido para Ele. Cada desafio é uma oportunidade para que seu poder se manifeste de maneiras que nem conseguimos imaginar. Então, o que você está enfrentando hoje que parece impossível? Talvez você precise de cura, de restauração de um relacionamento ou simplesmente de força para continuar. Seja o que for, lembre-se, você não está sozinho. Leve seus impossíveis a Deus. Entregue a Ele suas dúvidas, seus medos, suas lutas. Ele não apenas tem o poder de transformar suas circunstâncias, mas também tem o poder de transformar você no processo. E quando você vir Deus fazer o que parecia impossível, não se esqueça de celebrar. Cada milagre, grande ou pequeno, é um lembrete da sua fidelidade e amor. É um convite para confiar ainda mais profundamente, para caminhar com uma fé ousada, sabendo que para Deus tudo, absolutamente tudo, é possível. Confie em seu poder e prepare-se para ver o impossível se tornar realidade. Número 9, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar em Deus de todo o coração não é uma tarefa simples. Exige algo que muitos de nós não estamos acostumados a fazer: soltar o controle. Vivemos em um mundo que nos ensina a planejar cada detalhe, a depender da nossa lógica e a buscar respostas imediatas. Mas Deus nos diz em Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso não é apenas um conselho, é um convite a viver de forma diferente, a enxergar a vida a partir da perspectiva dele. Confiar de todo o coração significa entregar a Deus todas as áreas da nossa vida. Não se trata de dar a Ele apenas o que nos é confortável, mas também aquilo que mais nos desafia, nossas preocupações, nossos sonhos, nossos relacionamentos, até mesmo nossas inseguranças. E aqui está a chave. Essa confiança não se baseia em nossas emoções, mas na fidelidade dele. Deus não falha. Mesmo quando não compreendemos o caminho, podemos ter a certeza de que Ele sempre está no controle. O problema começa quando tentamos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Quantas vezes já tomamos decisões baseadas no que achamos saber e acabamos perdidos ou frustrados? Nossa lógica humana é limitada, nossa perspectiva sempre incompleta. Deus, por outro lado, vê o quadro completo. Sua sabedoria não tem limites. Quando escolhemos confiar nele, em vez de depender da nossa própria prudência, estamos dizendo: Senhor, Tu sabes melhor, guia-me. Esse ato de humildade e rendição é o começo de uma verdadeira transformação. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos é outro aspecto fundamental.
não significa apenas mencioná-lo de vez em quando ou buscá-lo apenas nos momentos de crise. Significa incluí-lo em cada aspecto da nossa vida, das grandes decisões às pequenas escolhas do dia a dia. É aprender a perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E depois, estar disposto a seguir sua orientação, mesmo que não entendamos completamente o porquê. E aqui vem uma promessa que nunca falha. Ele endireitará as tuas veredas. Talvez agora mesmo você esteja em um caminho cheio de curvas, obstáculos ou incertezas. Talvez você não saiba para onde ir ou como superar o próximo desafio. Mas quando você reconhece Deus, quando decide confiar plenamente nele, algo incrível acontece. Ele não apenas te guia, mas também endireita o teu caminho. O que antes parecia caótico começa a fazer sentido. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. E o mais importante, você encontra paz, porque sabe que não está caminhando sozinho. Confiar em Deus não elimina os desafios, mas transforma a maneira como os enfrentamos. Nos dá uma força e uma paz que não vem de nós mesmos. E quanto mais praticamos essa confiança, mais profunda se torna a nossa relação com Ele. Deixamos de conhecê-lo apenas como um conceito distante e passamos a experimentar um Pai próximo, fiel e amoroso. Então, quais áreas da sua vida você tem tentado controlar sozinho? Hoje é o momento perfeito para soltar, parar de depender do seu próprio entendimento e começar a confiar plenamente nele. Reconheça-o em cada passo. Confie na sua sabedoria e permita que ele endireite o seu caminho, pois ao fazer isso, você não apenas descobre uma vida mais plena, mas também encontra um propósito maior do que jamais poderia imaginar. Número 10, Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passa pelas águas da vida, aquelas que parecem querer te arrastar e afogar em incertezas, Deus te diz em Isaías 43, 2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Essa não é apenas uma promessa bonita, é uma declaração da fidelidade eterna dele. É um lembrete de que, ainda que as tempestades sejam inevitáveis, sua presença sempre será o seu refúgio. As águas na Bíblia muitas vezes simbolizam provações. Pense no Mar Vermelho. Para os israelitas, parecia um obstáculo intransponível, uma armadilha sem saída. Mas para Deus, foi o cenário perfeito para manifestar seu poder. Ele abriu o mar, não para evitar o problema, mas para guiá-los através dele. Assim é Deus. Ele nem sempre elimina as dificuldades, mas sempre te conduz pela mão enquanto você as atravessa. Você não está sozinho em suas lutas. Ele promete estar com você em cada passo, mesmo quando tudo parecer estar contra você. Às vezes, as águas representam mais do que problemas externos. Também são as batalhas internas que enfrentamos, medos, dúvidas, culpas, preocupações. Esses rios de emoções que parecem nos transbordar. Mas aqui está a verdade. Deus não permitirá que você se afogue. Quando você se sente sobrecarregado, Ele é a âncora que te sustenta. A proteção dele não é passiva, é ativa. Ele não apenas observa, Ele intervém, te levanta, te fortalece, te lembra que seu poder é maior do que qualquer correnteza que você enfrente. Confiar nessa promessa pode transformar completamente sua perspectiva. Não significa que as tempestades desaparecerão de imediato, mas muda a forma como você as enfrenta. Em vez de lutar sozinho, você pode descansar na certeza de que Deus já está agindo. Isso não é resignação. É fé ativa, é tomar decisões confiando que Ele está no controle. É orar mesmo quando você não vê uma solução. É agradecer mesmo em meio à incerteza. E veja, não se trata apenas de resistir, mas de aprender e crescer através das águas. Cada prova que você enfrenta é uma oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus.
Como Pedro, que caminhou sobre as águas, enquanto manteve os olhos em Jesus, tudo foi possível. Mas quando focou nas ondas, começou a afundar. Somos assim. Quando focamos no problema, o medo nos consome. Mas quando olhamos para Deus, encontramos força para dar passos que pareciam impossíveis. É normal ter medo, é humano. Mas Deus não te pede para eliminar totalmente o medo. Ele pede que você confie nele, apesar do medo. E quando você faz isso, algo muda. Você descobre que essas águas que tanto temia não têm o poder de te destruir. Ao contrário, tornam-se o lugar onde você conhece Deus de forma mais profunda, onde sua paz te preenche e sua força te transforma. Por isso, quando enfrentar águas turbulentas, lembre-se, você não está sozinho. Não importa quão profundas ou ameaçadoras pareçam, Deus está com você. Ele te sustenta, te guia e te garante que você não se afundará. Descanse nessa promessa. Permita que a presença dele seja o seu refúgio e confie que aconteça o que acontecer. O amor e o poder de Deus sempre serão mais fortes do que qualquer tempestade. Número 11. Salmos 34, versículos 17 e 18. Clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Alguma vez você já sentiu que sua voz se perde no meio da escuridão? Aqueles momentos em que suas orações parecem bater no silêncio e você se pergunta se Deus realmente te ouve. Mas aqui está a verdade. Clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34, 17 e 18. Essa promessa não é um simples consolo. É uma declaração de que o Deus que criou o universo está atento a cada clamor, a cada lágrima, a cada palavra que sai do seu coração. Quando você clama a Deus, não está lançando palavras ao vento. Você está falando com um Pai que não apenas te ouve, mas que se importa profundamente com você. Pense nisso. A oração não é um monólogo. É uma conversa com um Deus que sempre está perto. Mesmo que nem sempre vejamos a resposta de imediato, o ouvido dele está inclinado para nós. Cada vez que você eleva uma oração, ele a recebe com amor. Mas às vezes é difícil acreditar que Deus ouve, porque medimos a resposta dele pelos nossos tempos e expectativas. Queremos soluções imediatas, mudanças radicais. Mas Deus tem uma forma diferente de agir. A resposta dele nem sempre vem como esperamos, mas sempre chega no momento perfeito. Ele não ouve apenas nossas palavras. Ele ouve o que nosso coração realmente precisa. Mesmo quando não sabemos como expressar nossa dor, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é incrível pensar que Deus entende até mesmo os nossos silêncios? A promessa de que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado é especialmente poderosa. Talvez você se sinta quebrado, exausto, sem forças para continuar. Mas ali, no meio da sua dor, Deus não está distante. Ele está contigo. Sua presença não elimina automaticamente as dificuldades, mas transforma a forma como as enfrentamos. Ele nos dá consolo, esperança e uma força que não vem de nós mesmos, e Ele não apenas nos consola, mas também nos liberta das nossas angústias. A libertação de Deus nem sempre significa que as circunstâncias difíceis desaparecerão. Às vezes, a verdadeira libertação acontece dentro de nós, quando encontramos paz em meio à tempestade, quando conseguimos respirar fundo, sabendo que Ele está no controle. Essa paz, esse consolo, são provas de que nossas orações não caem no vazio. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas cujos clamores foram ouvidos. Davi, perseguido e em perigo, clamou a Deus e foi libertado. Ana, com o coração cheio de dor, pediu um filho e Deus lhe deu Samuel.
até Jesus, no jardim do Getsêmani, clamou ao Pai em seu momento de maior angústia. E mesmo que a resposta não tenha sido evitar a cruz, ele recebeu força para cumprir seu propósito. E você? O que precisa hoje? Talvez esteja clamando por cura, por provisão, por orientação ou simplesmente por paz. Seja qual for a sua situação, lembre-se disso. Deus ouve. Ele está mais perto do que você imagina. Não pare de clamar, não desista. Sua oração tem poder porque não depende das suas palavras, mas da fidelidade daquele que as recebe. E quando você vir a resposta, porque você verá de uma forma ou de outra, não se esqueça de agradecer. Cada resposta é um lembrete de que o Deus que ouve também age. Ele é fiel, e todo clamor que sai de um coração sincero chega ao seu trono. Por isso, continue clamando, continue confiando. Ele está contigo. Ouve suas orações e estará com você agora e para sempre. Número 12. Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes a vida parece não fazer sentido, não é? Enfrentamos momentos difíceis, situações inesperadas e nos perguntamos por que isso está acontecendo. Mas deixe-me te dizer algo. Deus tem um propósito em tudo. Em Romanos 8:28 lemos: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que tudo o que nos acontece seja bom, mas sim que Deus pode usar até mesmo o que mais dói para cumprir seus planos perfeitos. Deus não faz nada ao acaso. Tudo o que acontece na sua vida, desde os momentos de alegria até os dias mais sombrios, tem um propósito. Às vezes é difícil enxergar, especialmente quando estamos no meio da provação. Mas como o oleiro que molda o barro, Deus está trabalhando em você, te refinando, te moldando, te preparando para algo muito maior do que você pode imaginar agora. Pense nas provações como o fogo que purifica o ouro. Não é confortável, não é fácil, mas é necessário. Deus usa esses momentos difíceis para desenvolver em nós virtudes como paciência, humildade e força. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, de dependermos mais dele e de vermos sua mão agindo de maneiras que não entenderíamos de outra forma. Um exemplo poderoso encontramos na vida de José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Mas no final, o próprio José reconheceu que tudo o que viveu tinha um propósito maior: salvar sua família e toda uma nação da fome. O que parecia ser um desastre absoluto, Deus transformou em algo maravilhoso. Não é essa uma esperança incrível para nós também? Quando Paulo escreveu Romanos 8, ele não estava em um lugar de conforto. Ele havia enfrentado perseguições, fome e perigos constantes. Ainda assim, pôde afirmar com confiança que Deus tem o controle e que até mesmo a dor e o sofrimento podem ser usados para o bem. E essa mesma promessa vale para mim e para você. É importante lembrar que o propósito de Deus nem sempre se alinha com nossas expectativas. Nós vemos apenas uma pequena parte do quadro. Deus vê a imagem completa. Isso exige fé, não uma fé cega, mas uma confiança profunda no amor e na soberania dele. É nesses momentos de incerteza que devemos nos apegar à sua palavra, orar, buscar sua direção e lembrar que o tempo e a maneira de Deus são perfeitos. Talvez agora você esteja enfrentando algo que não entende. Talvez esteja se perguntando como algo tão difícil pode ter algum propósito. Mas confie. Deus está agindo, até mesmo nos detalhes que você não consegue ver. Talvez Ele esteja te preparando para algo maior. Ou talvez esteja usando a sua situação para impactar outras pessoas de formas que você jamais imaginou. E quando você olhar para trás, verá como tudo se encaixou.
Verá como as bênçãos e as provações formaram um mosaico perfeito que Deus desenhou para o seu bem e para a sua glória. Enquanto isso, caminhe com fé. Apegue-se à promessa de que todas as coisas, mesmo aquelas que você não entende agora, estão sendo usadas por Deus para cumprir o propósito dele em sua vida. Porque no final, o plano dele é bom e o propósito dele sempre prevalecerá. Número 13. Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Você sabia que existe uma paz que não depende do que acontece ao seu redor? É uma paz que não se esgota quando as coisas vão mal, que não se quebra diante dos problemas. Isaías 26:3 nos dá uma promessa poderosa. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa não é uma paz que surge do nada. É uma paz que vem da escolha, repetida todos os dias, de manter nossa mente focada em Deus. Veja bem, essa passagem não fala de uma paz que aparece só quando tudo está resolvido. Fala de uma paz que se cultiva em meio ao caos, aos desafios, às perguntas sem resposta. É como um refúgio interno que se constrói quando decidimos confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A palavra firme é essencial. Não se trata de um momento isolado de fé, mas de uma confiança constante, de um pensamento que retorna, sempre, para a certeza de que Deus está no controle. Isso nem sempre é fácil. Nossa mente tende a ficar presa em círculos de preocupação, buscando soluções rápidas ou se perguntando: e se as coisas não derem certo? Mas Isaías nos convida a redirecionar esses pensamentos para Deus, a nos lembrar constantemente de quem Ele é e do que prometeu. É como aprender a conduzir um barco em meio à tempestade. Os ventos podem ser fortes, mas se o leme estiver firme, podemos seguir em frente. E o mais incrível é que essa paz não apenas acalma nossas emoções, ela transforma a nossa maneira de viver. Quando perseveramos em manter nossa mente em Deus, nossas decisões se tornam mais claras, nossos relacionamentos mais saudáveis, e nossa resistência diante dos desafios muito maior. Porque não estamos agindo a partir do medo ou da ansiedade, mas a partir de uma confiança profunda no Deus que nunca falha. Mas como perseverar dessa forma? Às vezes parece mais fácil do que realmente é. Tudo começa com pequenos atos. Começar o dia com uma oração, fazer pausas no meio da correria para lembrar que Deus está conosco. Abrir sua palavra quando nos sentimos sobrecarregados. Esses hábitos funcionam como âncoras que mantêm nossa mente focada no eterno e não no temporário. E aqui está algo lindo. Essa paz não é só para você. Quando você experimenta essa serenidade que vem de confiar em Deus, isso se reflete na maneira como você trata os outros, na forma como enfrenta as dificuldades. Você se torna um testemunho vivo do que significa viver com uma paz completa. E em um mundo cheio de ansiedade e estresse, isso é um presente que pode inspirar e transformar quem está ao seu redor. Por isso, se hoje você se sente sobrecarregado, se sua mente não consegue parar de correr de um pensamento a outro, pare um instante. Volte seus pensamentos para Deus. Lembre-se das suas promessas, da sua fidelidade. Persevere, mesmo que seja difícil, pois é nessa perseverança que você encontrará uma paz que nada nem ninguém poderá tirar de você. Uma paz que guardará sua mente e seu coração, não apenas por um momento, mas para sempre. Número 14. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está oferecendo apenas um alívio físico.
Seu convite é muito mais profundo. É um chamado para encontrar um descanso que não depende de circunstâncias externas, mas que nasce de uma conexão direta com Ele. É um descanso para a alma, um alívio que libera aquelas cargas invisíveis que carregamos dia após dia. O descanso que Deus oferece é único. Não é como fazer uma pausa temporária ou se distrair dos problemas por algum tempo. É um descanso que renova desde o mais profundo, que alivia não só o cansaço físico, mas também o peso emocional, mental e espiritual. Você já sentiu que o cansaço não vem apenas do que você faz, mas do que pensa, do que carrega no coração? Esse é o tipo de cansaço que Jesus quer aliviar. É o tipo de carga que só conseguimos soltar na presença dele. Mas para experimentar esse descanso, há algo importante. Você precisa vir a ele. Não basta reconhecer que está cansado. É preciso dar o passo em direção a Jesus. E o que isso significa? Significa confiar. É abrir o coração e dizer: Senhor, aqui estão as minhas cargas. Eu não consigo carregá-las sozinho. É parar de tentar controlar tudo e se render à certeza de que Ele pode cuidar disso melhor do que você. O contexto desse convite revela o coração de Jesus, um coração cheio de compaixão. Em um mundo que constantemente exige mais de nós, Jesus diz: você não precisa fazer tudo sozinho. E o mais bonito é que o convite dele é para todos. Não importa qual seja a sua situação, seu nível de fé ou as batalhas que enfrenta. O convite continua de pé. Não há exceções nem condições complicadas, apenas um chamado para confiar nele. Descansar na presença de Deus não significa ignorar nossas responsabilidades ou evitar enfrentar os problemas. Pelo contrário, significa enfrentar tudo isso com uma nova perspectiva. Significa reconhecer que não estamos sozinhos, que podemos entregar nossas preocupações e ansiedades a Deus e permitir que Ele nos fortaleça. E quando fazemos isso, algo incrível acontece. Encontramos paz, clareza e um novo sentido de propósito. Existem muitas formas práticas de encontrar descanso em Deus. A oração é uma das mais poderosas. Não precisa ser uma oração elaborada. Pode ser tão simples quanto conversar com Deus, com o coração aberto, expressar o que sente e confiar que Ele te ouve. A meditação na sua palavra também é essencial. Passagens como Salmos 23 ou Isaías 43 nos lembram que Deus é o nosso pastor, que renova nossas forças e nos guia a lugares de descanso. Mas talvez uma das formas mais transformadoras de experimentar esse descanso seja simplesmente parar, ficar em silêncio diante de Deus e permitir-se sentir sua presença. Em um mundo cheio de ruídos e distrações, encontrar momentos de quietude com Ele pode renovar seu espírito de maneiras inimagináveis. O descanso que Jesus promete não elimina nossas responsabilidades, mas transforma a maneira como as carregamos. Nos dá força para continuar, paz para enfrentar o que vier e a confiança de saber que não estamos sozinhos. Por isso, se hoje você se sente exausto, aceite o convite dele. O descanso dele é real, profundo e está disponível para você. Tudo o que você precisa fazer é vir. Número 15, Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Quando falamos da provisão de Deus, entramos em um terreno onde o humano e o divino se encontram de forma extraordinária. Filipenses 4,19 nos lembra algo poderoso. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Essa não é apenas uma declaração poética, é uma promessa que se cumpre repetidamente na vida daqueles que confiam plenamente nele. Deus não apenas provê o que precisamos, mas o faz segundo suas riquezas em glória.
Isso significa que sua provisão não está limitada pelas circunstâncias, pela nossa economia ou pelas dificuldades do momento. Deus opera em uma dimensão sobrenatural, onde o que parece impossível se transforma em realidade. Pense em momentos em que parecia não haver saída, e mesmo assim, de alguma forma, a solução chegou. Esse é o poder da sua provisão. As necessidades que enfrentamos são variadas. Existem momentos em que precisamos de algo físico, como recursos financeiros ou alimento. Mas também existem necessidades emocionais e espirituais. Às vezes, o que mais desejamos não é algo material, mas paz, esperança ou direção. O mais bonito é que Deus não só está ciente das nossas necessidades, como também as entende melhor do que nós mesmos. Ele não vê apenas o que nos falta, mas o que realmente nos sustenta. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus provê de maneiras que desafiam toda lógica. Você se lembra do milagre dos pães e dos peixes? Jesus pegou o pouco que havia e multiplicou até saciar milhares de pessoas. Isso nos ensina que não importa quão limitado pareça o que temos, nas mãos de Deus se transforma em abundância. Ou então, quando o povo de Israel recebeu o maná do céu no deserto. Eles estavam em um lugar inóspito, sem recursos, e mesmo assim, Deus os sustentou diariamente. Essas histórias nos lembram que, ainda que nossas circunstâncias pareçam intransponíveis, Deus tem soluções que vão além do natural. Confie nesta verdade. A provisão de Deus não depende do quanto entendemos ou de como enxergamos nossas situações. Depende da natureza fiel e generosa dele. E sim, existem desafios para confiar. Às vezes, a espera pode ser difícil, e em outras ocasiões, as dúvidas tentam invadir nosso coração. Mas é justamente nesses momentos que devemos nos apegar à promessa. Lembremos que Deus não nos deixa na incerteza. Ele sempre age em seu tempo perfeito. Uma forma prática de viver essa confiança é através da gratidão. Quando agradecemos, mesmo pelo pouco, estamos reconhecendo que tudo vem dele. Além disso, é importante compartilhar nossos testemunhos. Falar sobre como Deus tem provisto em nossas vidas não apenas fortalece a nossa fé, mas também encoraja outros a confiar no poder dele. Por isso, se hoje você se sente sobrecarregado por uma necessidade que parece impossível, lembre-se disso. Deus tem um plano. Sua provisão está a caminho e provavelmente chegará de uma forma que você nem sequer imaginou. Tudo o que você precisa fazer é confiar e estar atento. A fidelidade dele nunca falha.